Olá, boa noite novamente, queridos. Depois de um tempo de folga que eu dei para vocês, vamos voltar à série de exposição do livro do profeta Abacuque. Então eu peço que você abra a palavra do Senhor no capítulo 2. Vamos considerar o versículo 15 até o 16, apenas até a parte B do 16. Abacuque, capítulo 2, versos 15 até a parte B do 16. Então, vamos lá. Talvez muitos aqui, ou alguns dos que estão aqui, principalmente alguém que trabalhou ou estudou alguma coisa relacionada ao direito, já ouviu falar na lei do talião. E esse talião não é uma pessoa. Nem existe, não é o nome de uma pessoa, talião. Mas talião é um conceito jurídico e é bem simples. É um conceito jurídico segundo o qual, entre o dano sofrido pela vítima e a pena devida ao agressor, deve ter um equilíbrio, uma proporcionalidade. Vou repetir. O que é o princípio jurídico da lei do talião? É que entre o dano causado pelo criminoso e a penalidade referente a esse crime, a esse ato cometido, deve haver um equilíbrio. É uma expressão popular que muitos usam, tem até na escritura, olho por olho, dente por dente, é fruto da lei de talião. Como eu já antecipei, este princípio jurídico pode ser encontrado no Antigo Testamento. Lá em Êxodo, capítulo 21, versículo 23 e 25. Em Levítico, capítulo 24, versículos 18 a 20. Em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 21. Porém, originalmente, esta definição aparece no Código Babilônico de Hammurabi. Repito, essa definição da lei de talião aparece primeiramente, originalmente, no Código Babilônico de Hammurabi. O rei Hammurabi, o rei da Babilônia no tempo em que foi feito esse código, foi responsável pela compilação dessas leis em forma escrita, em pedras. Uma época em que ainda prevalecia a tradição oral, você falava, era de boca em boca, mas esse homem chamado Hammurabi, esse rei da Babilônia, decidiu gravar em pedras, e gravou. Ao todo, o código, da onde surge esse princípio da lei de talião, tinha 282 artigos a respeito de trabalho, família, propriedade, crimes, escravidão e etc. Este é o conjunto mais antigo de leis escritas já encontrado. Um dos exemplos dessa lei de talião, nessa pedra, nesse código de Hammurabi, está preservado, encontra-se no Museu do Louvre. Então quem já foi, eu não tive o privilégio, mas quem já foi lá deve ter visto um código de Hammurabi lá, uma pedra, parece um cone, em que é colocado todas essas leis. E eu vou citar alguns exemplos, e aqui vocês vão ver como era a proporcionalidade entre o crime e a condenação segundo essa lei. Vou citar algumas regras que tinham nesse código de Hammurabi, que observavam o princípio jurídico da lei de talião. Se alguém arrombar uma casa, ele deverá ser condenado à morte na frente do local do arrombamento e ser enterrado. Não se surpreenda, estamos em outro contexto. Naquele contexto, arrombar uma casa, a proporção era essa, para aquele contexto, para aquele povo. Outra lei: se um homem quiser se separar de sua esposa, que lhe deu filhos, ele deve dar a ela a quantia do preço que pagou por ela e o dote que ela trouxe da casa de seu pai, e deixá-la partir. Olha o paralelo que eles fazem. Se receber um dote de tanto, não quer mais, quer se separar da esposa, então quanto você recebeu, você dá para ela. Outro exemplo:
Olha aqui, grave, filhos. Olha como era lá. Se o filho bater em seu pai, ele terá suas mãos cortadas. Outro. Se o homem prometer uma donzela a seu filho, e seu filho ter relações com ela, mas o pai também tiver relações com a moça, então o pai deve ser preso e atirado na água para se afogar. Último que eu vou citar, tem muito mais. Se o construtor construir uma casa para outro, e não a fizer a casa bem feita, e a casa cair e matar o dono, então o construtor será condenado à morte. Se morrer o filho do dono da casa, o filho do construtor deverá ser condenado à morte. Aqui é exemplo, como naquele contexto aquele povo buscava e entendia o que era a proporcionalidade entre o crime cometido e o respectivo castigo. Ironicamente, o quarto ai que nós vamos considerar hoje no livro do profeta Abacuque mostra que o Império Babilônico, a semelhança do princípio jurídico da lei de Talião, iria provar uma porção similar ao seu pecado, proporcional ao seu pecado. Então vamos ler finalmente a palavra do Senhor. Abacuque, capítulo 2, versos 15 e 16 até a parte B, mas eu vou ler o verso 15 e 16 na íntegra para melhorar o entendimento. Leiamos a palavra do Senhor. Ai daquele que dá bebida a seu próximo, misturando-a com seu furor, até que ele fique bêbado para lhe contemplar a nudez. Beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba você também, exponha-se. A taça da mão direita do Senhor é dada a você. Muita vergonha cobrirá a sua glória. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que ela nos revele edificação, direção, Senhor. Por onde nós devemos ir, o que nós temos que obedecer, Senhor. Que nós sejamos um coração humilde, pronto a ser moldado por ela, Pai. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. A descrição, e aqui eu vou voltar ao contexto, ficamos algum tempo aqui sem falar de Abacuque. Então vamos lá. A descrição do castigo, para quem acompanhou vai ficar mais fácil, mas se não, depois pode ver lá no YouTube. A descrição do castigo que viria sobre Judá. Judá estava andando num tempo de violência, de idolatria, de perversidade moral e se afastou dos caminhos do Senhor. Então o profeta Abacuque clamou ao Senhor e diante desse clamor o Senhor revelou a ele que viria um castigo terrível. E esse castigo viria pela mão dos caldeus, da Babilônia. Só que quando Deus revelou ao profeta Abacuque a intensidade, a totalidade do castigo que viria, Abacuque ficou desesperado e recorreu novamente ao Senhor. Em resposta a esse recurso, Deus diz a Abacuque, lá no versículo 4 do capítulo 2, escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Lembrem que Abacuque ficou com medo que o castigo fosse tão severo, de forma que o povo de Deus não iria mais resistir, não iria mais sobreviver. Mas é que, como nós acabamos de ler no verso 4, o justo viveria ainda pela sua fidelidade. O justo é aquele que permanece firme pela fé. Mas o verso 4 que acabamos de ler também disse que os maus desejos do ímpio não ficariam sem consequências. Essas consequências, Deus revela, consequências já, o castigo voltado aos caldeus. Deus revela por meio de um provérbio, uma canção de zombaria, que são os 5 ais, que expressam como pano de fundo um princípio de que todo mal está sob o juízo de Deus. E esses 5 ais nós temos considerado, e hoje vamos voltar para o 4º ai. O primeiro ai é dirigido àqueles que enriqueceram extorquindo e roubando, aos caldeus que enriqueceram extorquindo e roubando. O segundo ai é uma advertência contra os que obtêm riquezas injustamente para se proteger. O terceiro é uma advertência de Deus contra a violência.
Hoje, no quarto ai, nós vamos ver o tratamento, uma advertência contra o tratamento que era dispensado pelos caldeus, pela Babilônia, em relação aos povos conquistados. Era um império que conquistava muitos povos, e hoje nós vamos ver como eles tratavam esses povos. É essa a advertência. O primeiro ponto que eu chamei foi de o cálice da imoralidade. Está lá no verso 15. Diz assim a palavra do Senhor, vou ler novamente. Aí daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com seu furor, até que ele fique bêbado para lhe contemplar a nudez. Neste verso, encontramos uma advertência, um ai, para o procedimento dos caldeus para com os povos conquistados, como eu já disse. E essa advertência pode ser subdividida em 3 partes. A primeira parte é a ação inicial, que é reprovada pela advertência: dá bebida ao seu próximo, misturando com o seu furor. A segunda parte é o objetivo intermediário da ação revelada, da ação que está sendo atacada pelo Senhor, da advertência do Senhor. A primeira é dar bebida ao próximo, misturando com seu furor. E qual é o objetivo intermediário de dar bebida ao próximo, misturada com furor? É até que ele fique bêbado. E a terceira parte, encontramos a finalidade última. Por isso que tem uma finalidade intermediária, até que ele fique bêbado, mas o fim principal não é que ele fique bêbado. O fim principal é aqui, na sequência do verso: para lhe contemplar a nudez. Vamos considerar mais detidamente cada uma dessa parte do verso 15. Qual seria, meus queridos, a ação descrita como dar a bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor? A que ação Deus está dando uma advertência? A ação aqui é que parte da pecaminosidade e depravação daquele povo, da Babilônia, parte dessa pecaminosidade e depravação estava na sua insistência, estava na sua ação, no sentido de envolver os povos conquistados no seu entendimento pecaminoso, na sua prática pecaminosa. Vou repetir. A prática condenada aqui é que os caldeus, o povo da Babilônia, sobre os povos conquistados, implementava a sua imoralidade, a sua pecaminosidade. Ou seja, o rei da Babilônia e a sua nação não se satisfaziam em se embriagar com a sua imoralidade, com a sua violência, com a sua depravação, mas forçava a degradação moral dos demais povos. Eles não se alegravam somente de estar enfiados na lama do pecado. Eles queriam que os outros que estavam submetidos a eles vivessem a mesma imoralidade que eles. Esse entendimento do que o profeta se refere de dar bebida misturada com furor fica claro quando entendemos o significado da palavra traduzida como furor. Se você leu na NVI, como eu li aqui, ou na Revista e Atualizada, você vai ler que essa bebida que os caldeus entregavam aos outros era misturada com furor. Mas o que significa? O que significa misturar o furor com a bebida? O termo traduzido por furor pode significar ira, raiva, e parece que é o significado mais natural. Só que essa mesma palavra tem outro significado e faz muito mais sentido. Essa mesma palavra que é traduzida como furor pode significar peçonha, veneno. Como, por exemplo, quando lemos Salmo 58, versos 3 e 4, a palavra do Senhor diz assim: os ímpios erram o caminho, Salmo 58, versos 3 e 4.
Os ímpios erram o caminho desde o ventre. Desviam-se os mentirosos desde que nascem. Seu veneno está aqui. Essa palavra aqui, veneno, é a mesma que lá no texto de Abacuque está traduzida como furor. Seu veneno é como o veneno de serpente. Tapam os ouvidos como a cobra que se faz de surda. Logo, esse segundo significado dessa palavra traduzida como furor do hebraico parece fazer muito mais sentido com o contexto da advertência que nós estamos vendo. Isso aí fica claro, você pode ter uma noção melhor disso, quem tem a tradução nova, a tradução na linguagem de hoje. Olha como traduz o verso 15 lá de Abacuque 2. Traduz assim: ai de você, pois dá ao seu companheiro vinho misturado com drogas. Ele não fala vinho misturado com raiva, nem com ira, nem com furor. Não, com drogas, com veneno. Ele fica bêbado, tira a roupa e todos o veem nu. Logo, essa reprovação, essa advertência da primeira parte do verso 15, ela trata da pecaminosidade, do veneno, da impureza, da iniquidade do povo caldeu, que ele queria que todos andassem como eles. Um grande império. É natural quando um grande império se levanta, era natural que quando um grande império se levanta, ele influencie a mentalidade dos povos dominados. Esse é o proceder do rei dos pecadores, Satanás. Ele tem a necessidade de acrescentar mais gente em seu reino de trevas, na sua tentativa de excluir mais e mais gente do reino de Deus. Essa é a ação de Satanás, avançar sobre os homens. Na tentativa, nós sabemos que Satanás sempre está submetido ao poder de Deus, mas ele insiste teimosamente em tirar pessoas do reino de Deus para o seu reino de trevas. É a mentalidade do mal. Então já sabemos qual era o furor, o que estava sendo misturado com aquela bebida. A segunda parte é o objetivo intermediário. Até, tudo no verso 15, até que ele fique bêbado. O primeiro objetivo, entregar bebida envenenada de pecado. O segundo é que essa bebida gere embriaguez aos povos conquistados. Notem que aqui essa embriaguez, notem que embriaguez, ou seja, redução do controle dos sentidos sobre si mesmo, envolve a depravação da Babilônia. Eles estavam entregues a essa depravação, porque era do interesse dos caldeus inebriar os conquistados. Na terceira parte, esse inebriar tinha um objetivo, e o objetivo era a lascívia. Na terceira parte encontramos a finalidade última da depravação: contemplar a nudez dos povos conquistados. É quase um princípio universal aqui, de que ceder à embriaguez, ceder à bebida de forma que você começa a perder ou perde parte dos seus sentidos, domínio próprio, você passa a se expor mais à imoralidade sexual, a impureza sexual e a degradação do corpo. Isso nós vemos na Escritura. As filhas de Ló o embebedaram para que pudessem cometer incesto com ele. Gênesis capítulo 19, versículo 32 e 35. Noé se embriagou e o que o levou a expor sua nudez perante seu filho. Gênesis capítulo 9, versículo 21. E observem, mais um detalhe sobre o verso 15, tudo lá no verso 15. Contemplar a nudez ou descobrir a nudez, em grande parte das vezes em que essa expressão é usada na Escritura, ela serve, na verdade, como uma expressão atenuada para o pecado sexual. É mais grave do que simplesmente ver alguém, uma pessoa nua. Ela envolve a relação, o abuso sexual. Então,
Os babilônios embriagaram os povos com a intenção de se aproveitar sexualmente, de enfiar os povos conquistados na sua conduta sexual, na conduta sexual que eles entendiam pagã e promíscua. Esse era o objetivo. Aqui tem importantes lições para mim e para você. Esse verso, ele tem dois focos. Um primeiro é um geral, um maior, que é relativo a nações. Nós estamos falando de nações que utilizam subterfúgios para convencer outros a viverem a normalidade deles. Vou explicar melhor. Eram nações que tinham um código moral próprio, que quando dominavam outras nações queriam aplicar esse código moral a essas nações. Uma visão geral ao que o Senhor está advertendo e condenando, o que era muito comum naquele contexto imperialista em que grandes nações se levantavam e dominavam outras nações. Então é claro que os hábitos sexuais, a impureza sexual dessas nações era difundida de grande forma. Mas hoje acontece algo parecido? Existe isso hoje? Não, isso não existe, não tem mais aquelas nações que vão e conquistam outras, não existe isso, né? Infelizmente existe algo bem semelhante, cujo todo o princípio está por trás, não tão diretamente, tão claramente por meio de nações, mas por meio de ideologias. Há vários, a semelhança daquele cálice envenenado que a Babilônia trazia para os povos conquistados. Existem várias ideologias que trazem cálices envenenados para que desçam goela abaixo. Um exemplo claro que eu acho que não existe ninguém no Brasil que não está vendo. Vou citar o jogador lá, o tal do Maurício. E antes de eu citar o Maurício de Souza, deixa eu fazer um parêntese. Eu não sei nada do para trás, nem do para frente do que o Maurício vai fazer, e só conhecer quando eu via ele jogando vôlei. Não sei, não estou defendendo a pessoa em nada do que... Eu estou tratando de um ponto específico que todos viram. Teve uma postagem que agora o filho do super-homem é bissexual. E ele postou na rede social dele que ele não concordava. O fato dele ter postado isso, ele começou a foi demitido, etc. Você já sabe, a mídia cai em cima, cai de pau nele, e aí ele agora se tornou vítima desse cancelamento, dessa perseguição. Mas o ponto aqui não é o Maurício de Souza, o jogador de vôlei. O ponto aqui é a ideologia que tem sido enfiada na cabeça de todos, de que alguém... E note, ele não ofendeu ninguém. Ele não incentivou a violência contra ninguém. Ele manifestou uma insatisfação contra um quadrinho. E diante dessa insatisfação contra um destino, há uma mentalidade que queriam colocar sobre o personagem, que talvez ele gostava do personagem, sei lá. Ele apresentou uma indignação. Quem já viu que ele não falou nada demais. Mas a mídia o coloca como um criminoso. Não é a mídia, é a ideologia de que hoje existe uma pauta LGBT não sei das quantas que ninguém pode discordar. Somos colocados, quem discorda, e eu discordo, somos colocados como aqueles que estão indo contra, aqueles que estão atacando, aqueles que estão incentivando a violência. Existe e é errado, mas não é todo mundo, não foi o caso dele. Se eu sair dizendo aqui, vamos agredir os homossexuais, é errado, é pecaminoso. Mas eu expressar o meu sentimento, expressar a minha opinião numa direção contra uma ideologia, parece ser proibido hoje em dia. Notem que é o mesmo princípio da Babilônia. Existe uma ideologia cujo vem envenenada e querem colocar na cabeça de todo mundo. E o Senhor está advertindo contra isso. Outra aplicação particular
é que o profeta ilustra esse mal. Note aqui, note essa realidade. Ele ilustra esse mal produzido por aquela nação em um exemplo individual. Ele está citando um caso de alguém que embebeda outro, como ilustração para um mal maior, para a Babilônia, incentivando a adotar a prática imoral que eles adotavam. Mas ele ilustra com um mal menor, trazendo a situação daquele que fica embriagado. E a embriaguez é claramente condenada nas Escrituras, pois gera diversos efeitos negativos. Tinha uma lista enorme, mas eu vou citar só 4. Ela desacelera o pensamento, deixa a pessoa atordoada, entorpece os sentidos, e está Provérbios 3, 4, 5, Jó 12, 25, entorpece os sentidos, Provérbios 23, 31, 35, conduz à imoralidade, Joel 3, 3. Então, existe uma condenação geral e uma condenação individual, uma advertência geral e uma advertência individual. Nessa individual, o exemplo utilizado é daquele que se embriaga, ele é embebedado pelo mal. E Paulo aponta um contraste interessante sobre a questão da embriaguez, lá em Efésios 5, 18. Ele diz, o que importa, esse versículo é muito conhecido de todos nós, creio eu, mas foque no contraste. Ele diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, ou seja, à imoralidade, mas deixe-se encher pelo Espírito. Paulo está opondo se embriagar com vinho, que leva à imoralidade, com se encher pelo Espírito Santo. O que nós podemos tirar de lição desse texto também para os nossos dias é cuidado com a embriaguez. Alguns podem perguntar: mas Paulo não aconselha Timóteo a beber vinho por causa da enfermidade? 1 Timóteo 5, 23. Calma. O vinho, naquele contexto, aqui Paulo orienta Timóteo a utilizar, ele era 3 partes de vinho para 7 partes de água. Então, era um vinho bem diluído, porque a qualidade da água era muito ruim. Então, o Paulo diz: olha, não toma só essa água que é ruim, mistura um pouco de vinho que contém álcool, no sentido lá, no entendimento deles, talvez fosse melhor para o estômago, sei lá, que Timóteo tinha problema de estômago. Então é isso. Agora, quanto a isso, por mais que você busque argumentos, eu vou lhe dar um. Meu testemunho. Se tem um mal que eu já pratiquei nessa vida, foi ficar embriagado. E por mais que você tente defender de alguma forma, é que jovem, adolescente, presta atenção. Por mais que você tente defender de alguma forma, não é pecado, depende. Calma. Se tiver alguém aqui que viveu uma experiência com álcool diferente da minha, depois me procura e me conta. Porque a minha e de todo mundo que eu já conheço, o álcool ele tem um efeito rápido. Não de ficar embriagado, de perder o sentido em algumas pessoas. Eu, inclusive, eu demorava muito para perder os sentidos. Mas o álcool tem um efeito de liberar as amarras do pecado. Você começa a beber um pouquinho. Não, hoje eu vou ficar quieto. Hoje eu não vou fazer nada. Hoje eu vou ficar mais na minha. Você começa a beber. Você já está olhando impuramente para as mulheres no ambiente. Você já está mais corajoso de fazer o que não deve. Aquilo que você tinha força para lutar não fica mais tão, você não fica tão mais resistente por lutar. Não tem ninguém, eu não conheço, pode me procurar, não precisa ser agora, depois, mas pode me procurar e dizer: não, olha, eu bebo e não gera nenhuma influência em mim, eu fico normal. É um pouco sem sentido, né? Mas antes de não beber, se não gerar influência nenhuma, é melhor nem beber, né? Eu tomo refrigerante, que é mais gostoso. Então, suco de acerola é bom também. Então,
libera as amarras, meu. Isso é uma verdade clara. Eu vivi isso. Na minha época de solteiro, eu estava lá, não, hoje eu estou cansado. Não, vamos sair. Não, hoje eu estou cansado, quero ficar em casa. Não, vou sair. Tá, saiu. Não, vou ficar na minha quieto. Começava a beber, parecia que subia uma energia para pecar sem tamanho. Isso é comum a qualquer pessoa. Você, moça, que quem sabe está sofrendo o assédio de um rapaz, e aí de repente, isso é uma estratégia mais velha do que o mundo. Bora embebedar a mulher para ver se ela fica mais fácil. Não é sem sentido essa estratégia. Faz muito sentido, porque acontece. O domínio próprio, por isso que Paulo fala de encher do Espírito Santo. O domínio próprio se fragiliza diante da embriaguez. Quem está cheio do Espírito Santo tem domínio próprio. Sim, sim, não, não. Quem está embriagado? Não sei, talvez, só um pouquinho. Aí, às vezes pode ser tarde demais. Evite, e aqui no particular, evite aquelas pessoas que são instrumentos para lhe tentar, para trazer sobre você coisas do tipo: bebe só um pouquinho, só um fica, não tem problema. Mostrar só um pouquinho da barriga, o que tem? Só um pedacinho da perna. Era isso que a Babilônia fazia. Tentava aqueles povos com o mal, com a pecaminosidade. Você e eu devemos viver para a glória de Deus? Ou devemos viver para a idolatria do eu? Satisfação pessoal em primeiro lugar? Ou aceitação em primeiro lugar? Eu vou fazer o que o meio diz que eu tenho que fazer, porque aí eu vou ser aceito. Na Babilônia, naquela época em que era a maior nação, ser aceito significava proceder da mesma forma que eles procediam. Não busque viver para você mesmo ou para aceitação, mas viva para a glória de Deus, como nós falamos aqui na oração. Segundo ponto, o cálice da justiça de Deus. Diz assim, a palavra do Senhor está lá no verso 16, vamos considerar a parte B. A e B. Beba bastante vergonha, em vez de glória. Sim, beba você também, e exponha-se. E ele está se referindo à Babilônia. A taça da mão direita do Senhor é dada a você. As ações da Babilônia almejavam trazer para ela glória, prazer, libertinagem. Mas a revelação de Deus é que eles seriam saturados de vergonha. Aqui encontramos então no verso 16 a descrição do juízo que viria sobre a Babilônia. Fica claro o caráter retributivo da punição, como o princípio jurídico babilônico da lei de Talião. Da mesma maneira que os babilônios tratavam os outros, na mesma maneira não, mas na mesma proporção, assim também Deus os haveria de tratar. Assim como eles entregavam bebidas para embriagar o outro, Deus iria entregar uma bebida com bastante vergonha em vez de glória. E eles também, a semelhança daqueles que eles buscavam expor a nudez, eles também seriam expostos. Por isso o texto diz: beba bastante vergonha, beba bastante vergonha, beba você também e exponha-se. Nessa linha paralela entre pecado e castigo, a sequência do verso mostra o método que o Senhor ia utilizar contra os caldeus. O próprio Deus diz no texto, revela a ação do próprio Deus. A taça da mão direita do Senhor é dada a você. Deve-se dar atenção especial ao cálice da mão direita de Yahvé, o Deus dos deuses, o Criador de todas as coisas, o único e verdadeiro Deus. Lembrem-se que a Babilônia, e nós já falamos sobre isso aqui, ela foi usada por Deus como instrumento de destruição e de juízo sobre vários povos, inclusive juízo sobre o povo de Judá.
A Babilônia não operava fora do poder de alcance de Deus. Ela foi usada. Só que, assim como ela foi usada para levar o cálice da ira de Deus sobre essas nações, assim também ela iria receber o cálice pelos seus pecados. O profeta Jeremias falou dos babilônios como um cálice de ouro na mão do Senhor. Está lá em Jeremias capítulo 51, verso 7. A Babilônia era um cálice de ouro nas mãos do Senhor. Ela embriagou a terra toda. As nações beberam seu vinho, por isso enlouqueceram. Se o próprio povo de Judá, a cidade de Jerusalém, a cidade santa, iria provar do cálice envenenado dos caldeus, quanto mais as outras nações não seriam. Quanto mais o próprio povo caldeu não seria. Eles eram um instrumento, foram um instrumento para derramar o cálice da ira de Deus sobre Jerusalém. Mas isso não significa que escaparia do juízo de Deus. Jeremias, avançando um pouco nesse texto que nós acabamos de ler, lá no verso 8 e 9, ele vai mostrar isso. Ele diz: de repente a Babilônia caiu e ficou arrasada. Chorem por ela, arranjem remédio para suas feridas, e assim talvez ela seja curada. Os estrangeiros que moravam lá disseram: quisemos ajudar a Babilônia, mas já era tarde demais. Vamos sair e voltar cada um para a sua pátria. Deus castigou com toda a sua força a Babilônia e a destruiu completamente. A Babilônia, então, foi feita instrumento de juízo de Deus sobre a terra. Porém, chegou a vez dela beber do cálice direito da mão do Senhor. Nós, trazendo para a nossa realidade, nós cristãos temos a tendência a não mensurar devidamente a seriedade do pecado. Vou repetir: nós temos a tendência a não mensurar, a não considerar seriamente o pecado. Isso fica muito perceptível quando nós nos deixamos brincar, nos deixamos envolver por pequenos pecados, coisas que não ofendem tanto. Tipo, olhar algo que mexe com a minha lascívia no Instagram. Uma mulher para os homens, um homem para as mulheres. O que tem? É só uma mulher de biquíni? É só um homem de sunga? É normal, a gente está no Brasil. Cuidado com a seriedade do pecado. Cuidado com só falar uma fofoquinha. São exemplos que eu estou dando. Ou, só estou mostrando um pouco do decote. Não é muito, é só um pouquinho. Um linguajar, às vezes, imoral. Estou só entre amigos. É só uma brincadeirinha. Não tem maiores consequências. Isso é brincar com o pecado. O pecado que nos tenta, ele não se satisfaz. Ele é um caminho. Na medida que você vai se cedendo, ele vai querendo um pouco mais. Isso acontece porque vivemos distraídos diante e pelo pecado. Mas a verdade da Escritura é que o cálice da ira de Deus contra o pecado continua a se encher. Você sabia disso? O cálice da ira de Deus contra o pecado continua a se encher. É atributo de Deus, parte do que Ele é, se irar contra o pecado. Não é que Ele decide se irar contra o pecado. Ele é ira contra o pecado. Justamente por isso, a glória do Evangelho se mostra muitíssima, cheia de misericórdia de Deus para conosco. Nós que estamos aqui e aqueles que professam a Cristo verdadeiramente, a eles não há mais cálice do pecado a se beber. Você sabia disso?
Não há mais cálice do pecado para aquele que confessa a Cristo verdadeiramente, porque o cálice da ira de Deus contra o meu e o seu pecado foi sobre Jesus Cristo. Ele bebeu. Por isso que Cristo teve que morrer na cruz, porque ele estava recebendo o cálice da ira de Deus. De todos? Não. De todos aqueles que creem nele e que professam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e confiam e vivem conforme essa profissão. Cristo clamou ao Senhor: Pai, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. E a vontade do Deus misericordioso era salvar aqueles que creem em Cristo, mas não sem derramar o cálice da ira do que ele é. Ele se ira contra o pecado. Só que, pasmem, nós cristãos temos que andar humildes diante do Senhor. Sabe por quê? Porque Jesus morreu na cruz, não foi para aplacar o pecado do ímpio. O cálice da ira que Deus recebeu na cruz, que Jesus, Deus, recebeu na cruz do Calvário, era pelo meu e o seu pecado. Foi por nossa causa que ele morreu. Daquele que crê. Por mais que pareça surpreendente, até repulsiva a nossa mentalidade moderna, a realidade de que temos um Deus que se ira contra o pecado e que vai trazer justiça a todo o pecado, a diferença é que sobre uma parte deles, daqueles que professam a Cristo, ele já trouxe sobre Cristo, mas aqueles que não professam, ele vai trazer ira sobre eles. Apesar da mente moderna se espantar com isso, Deus não ama a todos, Deus ama aqueles que confiam nele. Nisto consiste o amor, em obedecer os meus mandamentos. Aquele que me ama é aquele que obedece os meus mandamentos. Eu acho muito curioso, e aqui é uma observação já para a gente caminhar para o final. Eu acho muito curioso o que às vezes acontece. Morre um descrente, um famoso. Aí eu vejo pessoas que se dizem cristãos, ou pelo menos podem ser cristãos, mas têm um entendimento muito ruim, dizendo assim, que Deus o tenha. Para Deus ter, tem que ser crente, gente. Tem outro destino separado daquele que não crê. Já pensou se fosse assim? Se todo mundo, Deus perdoa todo mundo, a obra de Cristo era desnecessária. Para que razão Cristo veio morrer? Cristo veio morrer porque era preciso que Deus... É preciso não, é imperativo, é impossível não acontecer. Que Deus permaneça justo e ele tem que condenar o pecado. A diferença é que aqueles que creem em Cristo, ele já condenou o pecado desses em Cristo. Os que não creem vão sofrer a condenação pelos seus próprios pecados. Assim, concluindo, a ideia por trás da lei do talião era de que, na justa medida do crime cometido, deveria ser a correspondente penalidade. Não se engane pelo fato de você viver uma vida de relativa paz, mesmo andando em pecaminosidade e desobediência. Longe de Jesus não há esperança. Todos que entregam sua vida, todos que não entregam sua vida um dia, beberão o cálice da ira de Deus. Porém, aqueles que amam a Cristo e consequentemente, e não alternativamente, consequentemente, amam a sua verdadeira igreja, para esses, Deus já tomou este cálice, Jesus já tomou este cálice. E é justamente isso que nós vamos celebrar agora, a ceia do Senhor. Lembrando e refletindo sobre o que foi dito, que nosso Senhor Jesus Cristo bebeu um cálice ruim, amargo, cheio do pecado de centenas, milhares, milhões de pessoas. E ele sofreu toda essa condenação que era minha e sua. E ele entregou o sangue dele na cruz do Calvário, teve seu corpo moído, para que nós pudéssemos hoje nos alegrar. Saber que não vamos mais padecer debaixo da ira de Deus,
mas vamos viver diante do Senhor, porque entregamos a nossa vida e cremos e confiamos em seu Filho. Vamos refletir enquanto essa verdade sobre esse outro cálice. Eu falei sobre 2 cálices. O cálice da imoralidade. Qual foi o segundo que eu não me esqueço, mas que eu não me lembro? Mas é o cálice da ira de Deus contra o pecado, alguma coisa assim. Mas agora nós vamos celebrar o cálice da nova aliança, do sangue derramado por Jesus Cristo na cruz do Calvário, para que eu e você não precisemos beber do cálice da ira de Deus. Vamos louvar o Senhor. Louvar o Senhor enquanto refletimos. Amém, queridos. Por que nós cristãos devemos obedecer a Deus? Porque nós queremos agradar a Deus. Não é porque é uma forma de ser obediente e fazer, não só ser obediente e fazer a vontade de Deus, mas o fundamento por trás disso é a gratidão, porque Cristo morreu para nos salvar. Nós éramos merecedores do cálice da ira de Deus, mas Jesus veio, sofreu sem pecado, santo, justo, puro, foi castigado, humilhado. Pior do que tudo que ele passou na terra, espiritualmente, a ira de Deus foi sobre ele. E é isso que nós celebramos
É isso que nós trazemos à memória quando celebramos a ceia do Senhor. É um tempo de alegria, é um tempo de gratidão ao Senhor. Lembrar o que Ele fez por nós e isso nos tornar mais gratos. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, diz assim no verso 23 do capítulo 11: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Façamos todos juntos. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice. Que cálice diferente, meus irmãos. Tomou também um cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Façamos todos juntos. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque nós que cremos em Ti, nós que Tu resgataste do pecado, que Tu tiraste o cálice do veneno de nossas bocas, do nosso coração, Senhor. Muito obrigado porque nós podemos beber este cálice, comer este pão, lembrando da obra maravilhosa que Cristo fez por nós. Muito obrigado, Senhor, porque nós não estamos mais debaixo da Tua ira. Obrigado porque Tu nos livraste, Senhor. Obrigado por Cristo Jesus, que precisou sofrer o que era meu, precisou sofrer pelo nosso pecado, Senhor. Obrigado pela Tua misericórdia, Senhor. Nos dá um coração gratos e humildes diante de Ti pela grande obra que Tu tem feito em nossa vida, Senhor. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém.